um dos fazendeiros escravocratas que queriam que, bom, primeiramente não queriam que houvesse a abolição da escravatura porque perderiam sua mão de obra barata, mas, em havendo, queriam ser indenizados pelas suas perdas, né? E havia o polo oposto, que entendia que os escravizados não só tinham de ser imediatamente libertos, como indenizados. E, no final das contas, o que se fez? Não se indenizou nem aos senhores escravocratas, nem se indenizou aos escravizados. Não se indenizou a ninguém. Apenas aboliu-se a escravidão sem um plano de integração desses ex-escravizados à sociedade. E aqui nós geramos um problema muito grave. Evidentemente, a escravidão tinha que acabar, não era nem para ter existido, não era muito menos, era para o Brasil ter sido o último país no mundo que abole a escravidão mercantil, né? O Brasil foi o último país do mundo em que se aboliu a comercialização de escravos, porque só o faz em 88. Cuba, por exemplo, que foi o penúltimo, o fez em 86. É claro que outras sociedades no mundo continuam com práticas de escravidão. Por exemplo, em interiores da África, por exemplo, em determinadas partes da Ásia, mas tráfico mercantil de escravos foi o último a ser abolido no mundo. Então, vejam como essa questão da escravidão ela ainda é recente no nosso país, né? Então, essa lei, ela tem uma série de problematizações. E eu queria sugerir a vocês, como um exercício rápido, que vocês, após a aula, fossem ao Google e procurassem a foto da missa campal. A missa campal foi a missa celebrada, em que está, inclusive, a princesa Isabel, em que está o Machado de Assis sentado próximo a ela, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, uma série de figuras importantes da época. Eles estão numa espécie de tenda armada para a missa, e existe uma foto campal, ou seja, que pega o campo inteiro, né? E você vê uma série de estandartes daqueles campos, daquelas agremiações. E o Instituto Moreira Salles, num trabalho recente, inclusive com a participação da própria Lilia Moritz Schwartz, abriu as fotos com as tecnologias de hoje e eles conseguiram, enfim, com a tecnologia de hoje, descobriu que estava impresso nesses estandartes, e eram uma série de irmandades negras e outras que não eram só de negros, mas de brancos abolicionistas também, que foram para o centro do Rio, e você vê assim uma multidão de pessoas no entorno de onde está a princesa Isabel na missa campal. Uma foto das fotos mais impressionantes da história do Brasil, e o Lima Barreto estava lá também, com seus 7 anos, ao lado do seu pai. Sua mãe já havia falecido, né? Só que, bom, nós temos alguns problemas em relação a isso. Que problemas? Com o fim do Império, o pai do Lima Barreto começa a sofrer muito. Vejam, a abolição, sobre a qual falávamos, 88. A proclamação da República, 89. E como eu disse para vocês, o pai do Lima era afeiçoado ao último chefe de gabinete do imperador. Quando há a proclamação da República, para não entrar aqui em todas as disputas, os conflitos que já havia em relação a isso, o pai do Lima Barreto, ele se demite antes que o façam. Por quê? Porque ele era visto como um monarquista. E alguém ligado a pessoas, a políticos monarquistas, o Visconde. Então, sabendo que seria demitido, ele já se demite. Ele é um dos primeiros homens a perder o seu emprego com a proclamação da República. Isso em 89. Portanto, Lima Barreto está só com 8 anos e já não tem mais a mãe. E aí, o Visconde de Ouro Preto vai se exilar. O Visconde de Ouro Preto está para se exilar na Europa, está fugindo do Brasil. E o Visconde, como uma das suas últimas tacadas políticas, ainda ajuda o pai do Lima e consegue para ele um emprego, que vai ser um emprego absolutamente marcante, não apenas na vida do próprio João Henriques, como na vida do próprio Lima, que é o seguinte: o Visconde de Ouro Preto bota o pai
do Lima Barreto para fazer algo que ele nunca tinha feito na vida, que era para ser espécie de um funcionário administrativo numa colônia de alienados na Ilha do Governador, perto de onde fica o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro hoje. Naquela época, começavam a aparecer as colônias de alienados ou hospícios, né? Havia duas, e muito recentes no Rio de Janeiro. Uma na cidade, continente, e outra essa na Ilha do Governador. E vejam que nós estamos falando, inclusive, como já citei nessa aula, numa época de certos determinismos raciais e de certos cientificismos sem comprovação científica, né? E o que isso significava? Que havia uma política de retirada dos chamados loucos do centro da cidade. E esses loucos eram loucos de toda a ordem, porque o que se entendia como loucura naquela época ia desde vagabundagem. Ah, se é vagabundo, se dorme na praça, é louco. Ah, é bebum, é alcoólatra, alcoólatra é louco. Ah, esse aqui é viciado em cigarro. É viciado em cigarro, é louco. E, claro, tuberculose é louco. Esse, então, nem se fala. Tem sífilis, tem gonorreia, é louco. Vai para a colônia de alienados. Ou seja, no final das contas, era uma forma de você retirar todos os párias, as pessoas vistas como párias, da cidade. Na verdade, o que se queria? Se queria uma espécie de higienização racial. Não se queria nem pobres, nem negros vagando pelas cidades. E o pai do Lima Barreto foi tomar conta de uma dessas colônias de alienados. É claro que existiam, de fato, os que eram realmente loucos. Esses iam também. Mas muitas vezes pessoas que não o eram internadas.